Olá pessoal, aqui sou mais uma vez aqui Carlos Sampaio, venho aqui falar com você sempre sobre o tema educação financeira e hoje escolhi o tema 3 em 1, vamos chamar assim, ciclo da vida, o planejamento financeiro e a aposentadoria. E rapidamente então vamos dar uma passada sobre o que significa essas três coisas e como é que elas interagem conjuntamente. Bom, primeiro eu vou falar sobre ciclo de vida financeira. O que isso representa para você? Na essência, o ciclo de vida quer dizer o seguinte: nós temos na nossa vida, do ponto de vista de formação financeira e profissional, praticamente 4 fases. A primeira fase, até os 20 anos, é aquela fase que você está sendo financiado por alguém. A partir dos 20 anos começa uma fase que a gente chama de acumulação. Então, essa primeira fase, dos 20 anos aos 50 anos, que faz parte desse ciclo de vida que a gente está falando, ela chama-se a fase do acumular. Você começa com ter a sua renda, você começa gradativamente criando um plano para o seu futuro, que é o que a gente vai ver no ciclo, e à medida que nessa fase você aumenta a renda, você também aumenta seus gastos. Então esse é o cuidado que tem que ter. Então, dos 20 aos 50, recapitulando, é a primeira fase, que é a fase de acumular. Dos 50 aos 65 anos, você ainda tem um período de acumulação, só para a gente ir registrando. Isso é uma meia-idade e consolidação do seu patrimônio. E essa é uma fase, então, de que você já acumulou e é a fase que você precisa ter cuidado com esse valor acumulado. Para quê? Para ir para a próxima fase, que é o aproveitar a vida, que é a fase de aproveitar a renda que você vai usufruir disso que você acumulou. Então, nós estamos falando de 4 fases. Até os 20, dos 20 aos 50, dos 50 aos 65 e dos 65 em diante. Bom, muito bem, está claro, imagino. Agora, como é que a gente faz isso? Agora eu vou falar então eu falei do 3 em 1, vou falar do segundo ponto, que é o planejamento financeiro pessoal. Para nós chegarmos e administrarmos esses ciclos, nós temos que saber como é que vamos fazer, qual que é esse planejamento financeiro. E o que é um planejamento financeiro? Bom, ele tem o objetivo de alcançar o estado de independência financeira, em última análise, né? Vamos pensar dessa forma. E aí alguns vão me perguntar, o que é independência financeira? Bom, de uma forma muito simples, significa você estar no controle da situação, você ter um controle do seu dinheiro. Isso é independência financeira. Você criou um movimento em que você chegou a esse estado em que criou ativos, e a gente já viu isso em outros vídeos, eu vou estar sempre repetindo, porque esse é o grande objetivo de um planejamento financeiro pessoal. É um estado em que você não precisa se preocupar com o dinheiro. Você chegou lá naquele ciclo que nós vimos, que eu falei antes, dos 65 anos em diante, você não precisa mais se preocupar. Você trabalhou com o seu planejamento financeiro. Então você tem, resumindo isso, tem ativos que pagam juros, ou aluguéis de imóveis, ou rendimento no caso de ações, se você preferiu, ou todos eles juntos. Pode, inclusive, a gente vai ver em seguida que a previdência privada pode ser um elemento disso também, né? Bom, seguindo então nessa parte que eu estou falando do objetivo da educação financeira, tá? Ela tem então como objetivo, o principal papel é aumentar a liberdade das pessoas. Então, se você tem independência financeira, você tem liberdade. Outra coisa, você precisa equilibrar financeiramente, colocar as finanças dentro da sua vida. É um equilíbrio, né? E o dinheiro está relacionado com a vida como um todo. Nós não podemos deixar jamais de esquecer disto, né? Um outro ponto para destacar nesse vídeo de hoje, a educação financeira, que não é só uma conversa que a gente vê esporadicamente em algum livro ou algum tema que surge na TV. Não é nada disso. Hoje a educação financeira está na moda no Brasil, mas já é algo já passado há muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, a figura do consultor, o planejador de finanças pessoais é uma figura institucionalizada, como o médico de família, como o advogado da família. E hoje nos Estados Unidos, segundo os dados que eu tenho, existe mais de 800 mil planejadores de finanças pessoais. O Brasil está começando ainda e não tem como nós fugirmos.
Tá? Vocês vão ver até o final desse vídeo que o que eu estou falando faz sentido de nós pararmos para essa nova tendência que aqui está surgindo a recém. Né? Mas por que é importante a educação financeira? Porque toda a nossa vida é financeirizada, vamos chamar assim. Você converte todas as questões que você no dia a dia pensa, trabalha, enfim, elas se convertem em números, em finanças, em dinheiro. Né? Então, a educação financeira precisa atuar nisso. E eu digo mais, a educação financeira tem 2 pilares, eu vou estar sempre repetindo também, que a gente tem que estar sempre com isso em mente. É o de ter conhecimento financeiro e ter um comportamento financeiro. E esse é o objetivo que eu pretendo trazer nesses vídeos sempre, sistematicamente. Bom, mas falando nisso e aproveitando já a oportunidade, qual é o perfil de planejamento financeiro, os perfis de planejamento financeiro das pessoas? Eu já vou adiantando que são 3. Tá? Vamos falar do primeiro. O primeiro são aquelas pessoas que gastam mais do que ganham. Isso significa que ela está priorizando um estilo de vida. Está gastando mais do que ganha. O segundo perfil é aquela pessoa que ela ganha e gasta. Ela gasta igual ao que ganha. Nesse caso, ela está postergando o guardar. E, em consequência, está comprometendo o seu futuro. Um outro ponto é a pessoa gasta menos do que ela ganha. Então, eu vou dizer, está no caminho certo. O que precisamos fazer? É melhorar ou avaliar se ela está tirando os melhores benefícios do que o mercado oferece. E mais um ponto é assim, mas por que existem alegações, quais as alegações mais comuns de não fazer o planejamento financeiro com todos esses argumentos que eu já falei? Normalmente as pessoas ainda estão dizendo, bom, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Mas eu te digo o seguinte, isso são desculpas. Quando se fala isso, nós estamos, na verdade, postergando uma questão muito séria na nossa vida. Pode acreditar nisso. Muito bem, então agora eu vou falar sobre 2 coisas. Nós vimos os ciclos, vimos então essa questão do que é a educação financeira. Eu vou falar do terceiro ponto que no início eu anunciei. É a aposentadoria e independência financeira. São, na verdade, 2 coisas diferentes, embora tenham algumas semelhanças, mas que elas podem se somar. O que é aposentadoria? Uma aposentadoria é quando você pensa numa renda vitalícia. Por exemplo, o mais comum é a Previdência Social, o INSS. Essa é uma forma de aposentadoria. A gente sabe que ela não é suficiente para manter o padrão de vida de modo geral. Então, você tem associado à aposentadoria também a possibilidade da previdência complementar. Algumas empresas têm planos de previdência, então isso se soma. Então, você pode estar contemplado com isso e você também chegou nesse estado de renda vitalícia. Tem a previdência privada, que é uma terceira forma de associar isso. Então, isso é um plano de aposentadoria. E o que é independência financeira? A independência financeira pode incluir esse conceito de aposentadoria. É quando você formou uma carteira de investimentos e que ele vai pagar o seu padrão de vida com os rendimentos que tiver. Então, eu sei que eu não estou falando nada de novo, isso nós já falamos várias vezes, mas isso ainda precisa ser colocado muito fortemente dentro das pessoas. Bom, então, como eu já comentei, essa independência financeira pode ou não incluir a previdência. São 2 coisas aparentemente parecidas, né? São parecidas, mas elas têm conceitos diferentes. Espero que ter clareado para você nesse momento. Bom, e seguindo então, falando então em aposentadoria e independência financeira, o que é necessário para nós alcançarmos a independência financeira? Eu vou dizer uma coisa básica, tá? Que a gente sabe, mas ela é conceitual, é puramente conceitual. Nós temos que criar hábitos de pensar a longo prazo. Porque a independência financeira, ela não acontece no curto prazo. Ela precisa de tempo. Para você acumular capital, você tem que seguir os ciclos que eu falei no início. Fazer com que isso gere uma grande massa, uma grande reserva de recursos, e isso é longo prazo. Outro conceito que nós já falamos, inclusive no vídeo que eu falei sobre o homem mais rico da Babilônia e em vários outros vídeos, é gastar menos do que você ganha. É muito óbvio isso, né? Mas
Nós precisamos ainda criar esse hábito. E como é que você pode fazer? Tem um outro conceito dentro desse que eu falo sempre também. Toda vez que você receber um dinheiro, guarde uma parte para você. Tá? Se você não tiver o hábito de longo prazo, ainda falando do hábito, né, você corre o risco de viver só no curto prazo. E qual a consequência disso? É gastar tudo o que você ganha. Bom, mas aí, já que eu falei tudo isso, você pode pensar assim, mas é necessário sacrifícios para fazer tudo isso? Eu diria o seguinte, se a gente pensar em sacrifício, essa dor talvez cause um impedimento das pessoas fazerem o seu planejamento financeiro. O que eu digo sempre o seguinte, vamos procurar fazer um equilíbrio entre viver o presente e o futuro. Essa seria a forma mais saudável. Tá? Essa é a proposta. Pensar só no longo prazo também não é um fator assim que nos motiva para construir alguma coisa. Então nós temos que fazer um plano em que a gente contemple o curto prazo e o longo prazo. Uma forma que a gente pode fazer, começando agora, é revisar os gastos atuais e fazer trocas inteligentes. Por exemplo, se eu costumo fazer fim de semana reuniões e festas, eu posso parar com isso, diminuir isso, na verdade, não deixar de fazer. Bom, enfim, está aí uma série de reflexões para fazer e por detrás disso eu sei que tem algumas dicas e isso aí que muita gente já começa a pensar. Agora, outro ponto é o seguinte, como é que eu calculo a renda necessária de independência financeira? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente faz isso? Pois eu vou te mostrar de uma forma bem simples. Primeira coisa que precisa fazer é o seguinte, tá? Vamos imaginar que você tenha 30 anos hoje e queira se aposentar, não importa a idade, queira se aposentar com 50, com 40, com 60, isso vai depender do seu padrão de vida. Então assim, mas vamos imaginar que você tem um padrão de vida de R$5.000 de renda por mês hoje e que no ano isso representa então, fazendo a conta, 60 mil. Ok? Isso é um ponto, guarde isso. O segundo ponto é o seguinte, você precisa saber qual é o ganho real, se você for aplicar a média dos seus investimentos, qual é o ganho real que você tem. Por exemplo, se nós temos uma inflação de 10% e você tem uma média de rendimento de 14%, significa que você tem 4% de ganho real. E a conta para fazer de quanto você precisa por ano simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai pegar 60 mil, que é o seu padrão de vida hoje, de um ano, e você vai fazer uma continha, né? Dividir os 60 mil por 0,04, que é os 4% ao ano. E você, então, fazendo isso aqui enquanto eu estou falando, chega a um montante de R$1.500.000. R$1.500.000 é a sua reserva futura para um padrão de vida de R$5.000. Claro? Muito bem. E aí vem a próxima pergunta. Como eu vou conseguir R$1.500.000? Aí eu volto ao que eu falei antes. Pensar a longo prazo. Pois é bem simples. E aí estou falando o conceito e estou colocando na prática. E assim, uma outra conta para a gente fazer no 1,5 milhão, eu vou te dizer assim, se você tem 20 anos para guardar, se guardar R$1.000 por mês, você vai ter, ao final de 20 anos, 1.400.000. Se você tiver 30 anos para guardar, você vai ter, ao final de 30 anos, então, R$6 milhões. Viu como não é impossível? Muito bem. Então, vamos para a nossa conclusão do que nós falamos hoje e recapitulando os principais pontos. Primeiro, nós falamos sobre o ciclo de vida financeira, que você precisa ver onde você está e qual o seu plano nessa viagem que é o nosso ciclo financeiro. Depois você tem que ver e entender o que é educação financeira, o que é um planejamento financeiro, entender pessoal, estou falando pessoal, não estou falando de empresarial, que são semelhantes, mas aqui a gente está falando pessoal. O outro ponto o penúltimo ponto é ter o conceito do longo prazo jogando a favor. E, por fim, entender as diferenças de aposentadoria e independência financeira. Era esse o tema de hoje. Espero que tenha contribuído, tenha sido claro, sucinto e desejo para você, então, muito sucesso e prosperidade. Te inscreva lá no meu canal do YouTube,
Tá? É importantíssimo os cliques de você marcado lá. Curte a minha fanpage Sampaio Sucesso Financeiro, tá? E deixa os seus comentários, enfim. Então, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.